Gravação iniciada, presidente. Boa tarde mais uma vez. Voltamos às sessões desta quinta-feira, período da tarde. Relatoria do conselheiro Evandro Correia Dias, item 220 da pauta. Contribuinte Itaúba Consultora. Evandro, relato e voto. Deixa eu só iniciar a gravação aqui também. Também inicia sua gravação, por favor. Enquanto ele verifica isso, Marco, depois o próximo é seu, tá? 221. Lailton Aparecido. Vamos lá. Isso aqui foi uma exclusão automática, né? Em virtude do contribuinte ter informado um código KNAI vedado. Nacional. Simples Nacional. É o Simples Nacional que tem essa previsão, né? 2012. A DRJ, né, ela não conheceu da manifestação, né? Ela entendeu que foi um ato volitivo do contribuinte, entendeu que, conforme a lei complementar, né, isso não formaria o litígio. Vamos ao voto, então. Preliminar, né? A recorrente alega que houve cesseamento de defesa da decisão recorrida por não conhecer, que a DRJ não conheceu sua manifestação de conformidade, cujo mérito continha questões fatuais e legais imprescindíveis para o julgamento do litígio, né? Na decisão recorrida, entendeu-se que a manifestação do contribuinte, em face da exclusão automática da sistemática do Simples Nacional, decorre de ato volitivo praticado pelo próprio. Não estabeleceria o contencioso com base na lei complementar do artigo 39, né, e no artigo 109 da Resolução 94. Né? Ele se pegou isso aqui, nesse artigo aqui. A lei complementar, no artigo 39, dispõe o contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa, que efetuar o lançamento ou exclusão de ofício. Então, ele entendeu que, ao informar esse código KNAI vedado, não seria nem lançamento nem exclusão de ofício, então isso não estaria dentro do contencioso administrativo. Né? Data velha, entende-se que os artigos 39 e 40 da Lei Complementar 123 de 2006 são essencialmente regras para definir qual órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo, ou seja, município, estado, Distrito Federal, Secretaria de Estado Federal, terá a competência para o contencioso administrativo. Olha, aí eu faço grifo aqui no artigo 39, né? Reforça esse entendimento, e no 40 também. Reforça esse entendimento os parágrafos do artigo 139 da Lei Complementar, que trazem regras para solucionar conflitos de competência entre os órgãos julgadores do ente federativo. Entende-se que o caput do artigo 139, ao fazer referência aos atos de efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou exclusão de ofício, citou de forma exemplificativa. O silêncio, nesse caso, não significa que o comando legal teve o objetivo de excluir outros atos, dentre esses a exclusão automática do litígio administrativo. Penso que, caso fosse a intenção do legislador fazer a vedação do contencioso do litígio, do ato de exclusão automática do regime simples nacional, essa deveria ter sido feita por regra explícita, pois, do contrário, estaria sendo violado o princípio da legalidade na administração pública. Sendo silente o artigo 139 da Lei Complementar 123 de 2006 quanto ao litígio formado pela manifestação de inconformidade, face à exclusão automática do Simples Nacional, entende-se que deve ser aplicado o artigo 61 do Decreto 7.574, de 2011, que regulamenta o processo de determinação de exigência de crédito da União, o processo de consulta, né, e, dentre outros processos que especifica sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal. Né? Percebe que o artigo 61 trata de processo sobre aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Seus incisos são exemplificativos, como deixa claro o seu parágrafo único.
Interpretar que o ato que o ato da exclusão automática do Simples Nacional não estaria abrangido pelo contencioso administrativo a partir do silêncio do artigo 39 da lei complementar, tem efeito de negar ao contribuinte o contraditório e ampla defesa, garantias fundamentais, conforme artigo 5º, inciso LV da Constituição da República do Brasil. Eu trago aqui. No caso, ao não conhecer da administração da manifestação de conformidade do contribuinte, pelos motivos já expostos, não foram enfrentadas questões de mérito, ocorrendo preterição de defesa, consequente a nula decisão, conforme artigo 59 do Decreto 70.235, que dispõe sobre o PAF. Do exposto, voto no sentido de anular a Corte de primeira instância e determinar que o retorno dos autos da DRJ Fortaleza para apreciação do mérito da manifestação de inconformidade. Alguma dúvida? Pessoal? Deixa eu ver aqui. Evandro. Você tem um dúvida, porque eu tive dúvida ao fazer isso. Rapidamente aqui. Só um pouquinho, Marcos. Você falou de voltar para a DRF Fortaleza, eu estou vendo no seu voto, está escrito Florianópolis aqui. Qual é? Não, DRJ é Fortaleza e a DRF é Florianópolis. Tá bom, beleza. Eu entendo aqui que não é caso de nulidade do acordo da RJ, é um problema de conhecimento, e nem nós aqui às vezes não conhecemos, então eu acho que aqui é um caso de reforma para superar o conhecimento. Então, para reformar o acordo ACO, para superar o conhecimento, e então uma reforma parcial, então dá provimento parcial. Eu concordo plenamente com isso. Acho que é isso aí, tem que mandar lá para a DRJ reformar isso aí, eles analisar. Eu não vejo isso aqui como cerceamento de defesa, Evandro. É a mesma coisa, por exemplo, que um contribuinte está intempestivo aqui e vem analisar o mérito. Não houve cerceamento de defesa. A gente entendeu que ele estava intempestivo. Então, é uma prejudicial, um requisito preliminar antes de entrar no mérito. Então, não há... A DRJ aqui, fundamentando errado ou certo, é outra história. Mas ela fundamentou que era um caso de não conhecimento, porque ela não teria competência para apreciar a matéria. Então, não é caso de cerceamento de defesa. Também acho. Quer rever, Evandro? Vamos ver como é que o colegiado enxerga isso. Alguém quer se manifestar? As processualistas aí, Júnior e Paula. Eu já até tinha conversado com o Evandro. Nesse caso aqui, eu tenho minha dúvida, porque ele realmente... mas isso tanto faz, eu não me oponho à proposta do Marco, enfim, acho que está ok, porque no final das contas o efeito vai ser o mesmo. Mas é porque nesse caso ele está criando, é muito tênue, mas ele está criando uma hipótese de admissibilidade que não existe, né? Que é o caso de negar o contencioso, porque ele está atribuindo a essa questão do KNAI como se fosse uma DCTF, ou seja, alguma coisa que a lei tinha que atribuir o efeito de confissão de dívida. Mas tanto faz, no final das contas, se vocês quiserem falar que é reforma parcial, para superar conhecimento, para mim, sinceramente, não vou ficar caçando confusão por conta disso. Mas, realmente, nesse aspecto, eu concordo com o Evandro, porque eu acho que ele está criando uma hipótese aí que não existe no ordenamento, entendeu? De inadmissibilidade. Mas, enfim, isso é firula. Quem mais quer falar? Então, vamos votar. Eu vou concordar, então, aqui com o Marco e vou modificar esse final também. Então, como é que você vai escrever para me pôr na... É nos mesmos termos daquela decisão do Marco de ontem, né? Na verdade, é só em vez de se anular aqui, né? Vou dar provimento... Né? Dá provimento parcial para reformar o acordo ACO, superando o conhecimento. Isso aí. É isso aí. Marco. Acompanhe. Pagano. Acompanhe, presidente. Júnior. Acompanhe. Iago. Acompanhe. Paula. Paula. Desculpa, acompanho. Luciano. Com o relator. Também acompanho. Unânime. Seguindo, Marco, é sua relatoria 221. Lailton Aparecido. Já está na pasta, está lá, sabe o confirme, né? Acho que eu botei ontem. Aqui é um caso de exclusão do Simples Nacional em virtude da comercialização de produtos estrangeiros.
Vou ver se tem alguma peculiaridade aqui. O processo administrativo transitou em definitivo, confirmando a pena de perdimento. O despacho decisório está nos autos. E cite-se, após a manifestação de conformidade, cite-se alega a ilegalidade da exclusão. Não haveria provas de o contribuinte atuado no processo de que participaram na introdução ou comercialização de mercadoria estrangeira em solo nacional. A violação dos princípios constitucionais, a quantidade insignificante de mercadoria apreendida. No que tange a falta de provas, cabe ressaltar que a exclusão do Simples Nacional é procedimento de processo decorrente do outro processo já analisado. E está confirmado lá. Considerando as circunstâncias de apreensão no estabelecimento do contribuinte postos à venda, milita na sua responsabilidade direta por adquirir e comercializar tal mercadoria. As mercadorias foram apreendidas no estabelecimento do contribuinte. Tá? Assim, além de não se poder discutir o que já está decidido no processo tal, não há a apreciação de nenhuma excludente de sua responsabilidade de tal ato de comercializar a mercadoria nas suas instalações. Então, vamos botar, independente da extensão do conceito, pelo menos na minha visão. E as questões de significância, a decisões do STJ de não aplicação de tal princípio, da natureza do crime praticado, e tal ditame envolveria abrir mão da aplicação de norma bem claro que não está permitida a este CARF. Assim, voto no sentido de negar o provimento. Pagano. Acompanho, presidente. Evandro. Acompanho. Júnior. Acompanho. Iágaro. Acompanho. Paula. O relator. Luciano. Divido, presidente. Dirigindo, eu acompanho o relator por maioria de votos, negado o provimento. Seguindo, item 224. Item 222. Evandro, a sua relatoria MEA, consultoria. Ok, Evandro? Ok. Então vai ao relato e ao voto. Tem intempestivo recurso aqui. Vou ao voto. Né? A recorrente interpôs o recurso voluntário em 24 de maio, conforme observa-se em sua primeira folha. Né? Fala do prazo de interposição, que é de 30 dias da decisão, né? Considera-se feito na data registrada AR, embora a recorrente afirme que foi intimada em 27 de abril, constato que a sede referido acordo se deu em 18 de abril de 2007. Iniciou-se o prazo de dia para interpor recurso em 19 de 4, uma quarta-feira, e teve seu término 18 de maio, uma quinta-feira. Portanto, o recurso voluntário interposto em 24 de maio de 2017 é intempestivo. Eu só observo aqui que a unidade de jurisdição não se manifestou sobre tempestividade, pois entendeu ser prerrogativa do CARF. Então, estou não conhecendo o recurso por intempestividade. Bom, nesses casos, como a gente tem feito sempre, né, embora o relator sempre olhe com muita cuidado, sempre é bom olhar mais um pouco, né? Uma revisão, claro. Essa contagem de dias aí, problema de intimação por caixa eletrônica, enfim. Que foi por AR mesmo. Tá. Então, mais tranquilo. O relator trouxe cópia do próprio voto dele, do AR. Tudo tranquilo. Marco. Acompanho. Pagano. Acompanho. Júnior. Acompanho. Iágaro. Acompanho. Paula. Contei aqui, acompanho. Luciano. Acompanho, presidente. Então, também acompanho, não conhecer por intempestivo. Item 223, ainda é seu, Evandro. Marcos Maurício. Aqui trata-se de exclusão simples por comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho. Né, o acórdão julgou a manifestação de improcedente, confirmando a comercialização de objeto de contrabando ou descaminho, constitui motivo para a exclusão do simples, né? No mérito, né, vamos ao voto.
A recorrente replica sua manifestação de inconformidade, não trazendo novas razões de defesa. Então, eu estou, né, já que não houve razões de defesa por ambas as partes, eu estou trazendo minha colação no meu acórdão a decisão de primeira instância, que entendo que se manifestou sobre todos os pontos trazidos pelo e, com base nisso, eu estou negando provimento ao recurso. Provimento? Negando provimento. Negar provimento. Tá bom. Alguém quer se manifestar? Comercialização de mercadorias. Assunto tratado. Foram apreendidos no estabelecimento comercial. Sim. Marco. Acompanhe. Pagano. Acompanha, presidente. Júnior. Acompanho. Iagro. Acompanho. Paula. Acompanho. Luciano. Diverge, presidente. Ok. Divergência. Seguindo, Evandro, item 224, a Marisa Adriana. Exclusão do Simples Nacional por débito com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Né? O acórdão julgou a manifestação de conformidade improcedente, porque entendeu que havia os débitos ainda. Vamos ao voto. Né? A recorrente conformada, ela apresenta recurso na repisa das ações. Tem uma preliminar aqui, que inicialmente ela alega uma série de princípios constitucionais, né? Alegando a nulidade, a questão da ordem econômica, né? A questão da ampla defesa. Né? Eu trago a súmula do CARF número 2, e ela não especificou o que prejudicou a ampla defesa. Eu verifiquei que o contribuinte teve as oportunidades previstas no decreto 7235 para apresentar alegações de documentação comprobatória. Então, eu rejeito as preliminares de nulidade. Mérito, né? Ela afirma que pagou os débitos, né? Foram quitados em 11 de março, né? Ela tomou ciência, aí eu fui verificar, né? De fato, ela pagou os débitos, só que ela pagou de forma intempestiva, né? Ela tomou ciência dia 22 de setembro de 2014, ela tinha 30 dias, né? E ela quitou isso somente em março de 2015. Então, constata que a regulação dos débitos deu de forma intempestiva, ou seja, fora do prazo legal para permanência no regime do Simples Nacional. Ela, inconformada com a decisão, ela traz uma série de alegações aqui, comparando com o momento que atravessou o país, né, questão das Zelotes, ela cita Zelotes, cita a Operação Lava Jato. Eu achei melhor não me manifestar especificamente sobre essas questões. Mas, para não ficar sem resposta, em que pese a afirmação da recorrente, mostrando-se inconformado com a decisão, comparando o momento do país, verificou-se que a contribuinte não possui os requisitos legais para permanência no regime Simples Nacional. Então, eu estou negando provimento ao recurso. Marco. Em síntese, ela pagou os débitos, só que foi de forma intempestiva. Marco. Acompanhe. Pagano. Diverge. Júnior. Acompanho. Iagro. Acompanho. Paula. Acompanho. Luciano. Acompanho. Também acompanho, então, por maioria de votos, negado provimento, mantida a exclusão. Seguindo item 225, relatoria do Conselho Pagano, esse processo volta de vista. São dois processos, na verdade, mesmo contribuinte, 225 e 226, RCI Brasil. O processo está com vista ao Conselho Evandro. Como houve a mudança do colegiado, eu peço ao Pagano que faça um resumo os dois devem ser semelhantes, né, porque a gente possa discutir novamente. Tá bom, Pagano? É de setembro de 2020, né, presidente? Chama RCI, o item 225 e 226. Esse processo estava em vista por Evandro. Está visto para mim? Eu acho que era uma questão de homologação tácita. Não sei. Não. Não era? Não. Isso daí Era em setembro, é isso?
Leonardo, você pode colocar na base, por favor, que eu não estou encontrando. Então, eu tô pegando o voto aqui. Eu estou pegando o voto, pessoal. Enquanto coloca na base, eu vou dizer o seguinte, como não está na pauta, né, porque eles não preencheram isso aí lá em Brasília, eu copiei aqui da pauta de setembro, a situação é a seguinte: vista concedida ao conselheiro Evandro, propósito do relator, dar provimento parcial ao recurso voluntário. Até o momento havia votado o conselheiro Marco Rogério, que acompanhou o relator, os demais conselheiros não haviam votado. Essa é a situação. Presidente, o número do processo é final 2012-04. Não, o final do processo é 2012-95 e o outro é 2011-80. Não, espera um pouquinho. Um é 2012-04, correto, e o outro é 2012-95. Perfeito. Tá, já estou colocando na base aqui. Um minuto só que o sistema está um pouquinho lento. Leonardo, você também está sem câmera para mim. Eu estou aparecendo ou só para Paula? Para mim está. Para mim está também. Aparecendo no artigo 0218, a questão das glosas estimativas declaradas. Paula, você está demonstrando que a sua... Acho que você tem que sair e voltar, viu? Fraco. Eu vou sair e voltar, então. Tá. Ai, meu Deus, deu uma travada aqui, presidente. Já estou pondo na base aqui, tá? Vamos para os outros, então. Espera aí, vamos ver se ele começa. Se não conseguir, vamos para o outro. O outro também é dele, é o PS. Mas o outro é do Evandro. O outro sim. Pagando vai demorar, eu vou pegar outro processo aqui, tá? É que demorar não demora, presidente. É que travou para salvar, entendeu? Então tá bom. Então vai vendo aí que eu vou passar com o Evandro aqui o artigo. Não, O item 228. Não, vai baixando aí com calma, sem pressa. Quanto mais nervoso fica, pior o negócio vai se tornando. Com certeza. Evandro, 228, sua relatoria, Rogério Dallavedove. Trata de novamente exclusão do Simples Nacional por falta de regularização dos débitos. Né? A manifestação foi julgada improcedente, né? Entendeu que a contribuinte não tinha regularizado suas pendências. Vamos ao mérito. Né? A recorrente alega que efetuou o pagamento dos débitos tributários que estavam em situação de exigibilidade. Ela apresenta o cópia dos pagamentos, folhas 34 e 37, a seguir reproduzidas. Né? Constata-se pela informação de data de operação dos comprovantes de transação bancários que os pagamentos foram realizados em 13 de julho de 2007. Né? Ou seja, fora do prazo. Né? Então, foi feito o pagamento, mas foi feito de forma intempestiva. Né? Tanto que o CIVEX, na época, que era 1º de janeiro, ele ainda trazia o saldo devedor lá. Né? Então, eu estou negando provimento aqui, porque entendi que o pagamento foi fora do prazo legal. Simples Nacional, exclusão, é isso? Isso. Marco. Acompanho. Pagano. Eu acompanho, presidente. Você acompanha? Você diverge pagando. Ele pagou, só que pagou tempestivamente. Ele pagou fora de prazo. Divirge, presidente, tem razão, desculpa. Continuando, Júnior. Com o relator. Iágaro. Com o relator. Luciana. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho, presidente. Paulo, desculpa, passei por você. Também acompanho, por maioria de votos, negado provimento. Vencido o conselheiro Leonardo Pagano, que votava por dar provimento. Continuando, item 229, ainda é seu, Evandro S.A. Silva, Metalúrgica. Também é exclusão do Simples Nacional por existência de débito. Já está tudo na base, presidente. A manifestação foi julgada improcedente, porque entendeu que o contribuinte não havia regularizado. Vamos ao voto. Mérito. Ela alega que efetuou o parcelamento dos débitos tributários que estavam em situação de exigibilidade. Né? Constata-se que os débitos que constantes do ADE, que deram causa à exclusão do contribuinte Simples Nacional, não se encontravam parcelados, visto que o parcelamento do Simples Nacional foi reincidido, conforme despacho da unidade. Então, aqui eu parabenizo a unidade do DRF de Vitória, que antes de encaminhar o processo, instruiu o processo adequadamente. Então, fez o exame.
De onde é a DRF? De Ele onde É tá de fazendo um Vitória, merchan, por coincidência, entendeu? rapaz. Para a DRF de Vitória. Quem é o auditor que analisou? Você tem um auditor chamado Evandro, por acaso? Não, não é não. Então, o parcelamento, mas foi bacana esse trabalho. Em vez de simplesmente eles pegarem e encaminharem para os órgãos julgadores, não. Eles fazem um exame de legalidade e que, se puder resolver ali, eles já resolvem, né? Isso é bacana. E mesmo que não for resolver ali, o processo já vem instruído, que foi o caso. Então, o parcelamento dos débitos do contribuinte encontrado-se encerrado por rescisão desde 22 de fevereiro, conforme consulta de parcelamento que eu reproduzo aí. Do exposto, não assiste razão recorrente, pois os débitos foram incluídos no parcelamento, contudo, esse foi reincidido. Portanto, os referidos débitos não se encontravam com a exigibilidade suspensa do período que foi emitido o ato declaratório. Ela alega que a exclusão fere o princípio da ampla defesa, estou rejeitando as alegações aí, que ela teve oportunidade, apresentou impugnação, recursos, os débitos foram parcelados, mas o parcelamento foi rescindido conforme a legislação de regência, né? Então, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário. Aí não tem nada de pagamento, só parcelamento, é isso? Parcelamento, que foi anterior ao ato declaratório, mas foi reincidido. Ok, então vamos lá. Marco. Acompanho. Pagano. Acompanho. Porque o parcelamento foi rescindido e não foi pago, né, dentro do prazo. Isso, foi. Tá. Júnior. Com o relator. Iágaro. Com base nas informações precisas da DRF, né? Acompanho o relator. Né? Um primor, né? Paula. Acompanho. Luciano. Acompanho, presidente. Também acompanho, unânime. Pagano, você conseguiu disponibilizar então aí? Já. Então vamos aos dois votos, aos dois processos, 225 e 226. Vê o que você quer começar primeiro, eu acho que são iguais, né? Mas faz um resumo aí para a gente. Não, então, é que esses dois da RCI, na verdade, é aquela tese da compensação de saldo negativo com estimativa de saldo. É saldo negativo composto por estimativas, né, que compõem o saldo negativo de período anterior, né? É uma compensação. Então, é aquela tese que nós aplicamos o parecer normativo, a jurisprudência da Câmara Superior, a jurisprudência das turmas ordinárias e da DRJ, e a gente considera, né, que as estimativas vão ser cobradas por meio de procedimento próprio, e aí a gente acaba homologando o crédito. De forma bem resumida, seria isso, presidente. Você quer que eu faça mais uma... Não, só isso aí, já tá bom, para relembrar. Evandro, você pediu vista, você quer que o Marco se pronuncie antes aí de você? O Marco se posicionou divergindo. Não, isso que eu tenho aqui não. Ai. Deixa o Evandro se manifestar, Pagano. Ciccone, Presidente, desculpe interromper. Eu acho que não sei se o Iagro está bem a par dessa matéria, né? É bom explicar Não, tudo bem, eu só quero ver o que o Evandro, se é que o Evandro estudou a matéria. Caso contrário, eu vou começar a discutir de modo geral, entendeu, Evandro? Você tem alguma posição? Porque você está com vista, depois eu abro para o debate. Eu vou pedir licença, que uma vista em mesa aqui. O que acontece? Essa pauta anotada, ela não está trazendo mais os pedidos de vista. Não está trazendo, exatamente. É um problema sério, mas tudo bem, senão... Então, eu acabei me atrapalhando, eu não olhei esse 225. Okay, vamos então ao debate na mesa aqui, vamos conversar. Marco, dá uma resumida no ciclo, você já tinha, inclusive, acompanhado o relator. Eu até estou estranhando, presidente, porque eu acho que foi só considerado, foi uma vista do Evandro, mas eu acho que, eu não me lembro por que eu acompanhei. Bem, de qualquer maneira, foi nesse setembro que nós começamos a mudar a nossa posição aqui, nós estávamos aplicando o parecer normativo 02, né? Perfeitamente, é isso mesmo. E aí, de 18, a questão da estimativa, e aí a gente tem até uns julgamentos em setembro a respeito, e aí eu acho que aqui a matéria, a gente queria ver como é que estavam os outros processos, porque eu também passei em setembro, depois de alguns casos julgados, também a ter uma certa restrição com o parecer normativo 02/18. Por quê? Porque se aquela estimativa que foi compensada no outro processo não for confirmada, eu aplicaria a regra de que o contribuinte tem que pagar essa estimativa em 30 dias para poder aproveitar como saldo negativo. Tá?
Eu acho que não dizer que aquela estimativa compensada em outro processo é um direito líquido e certo, sem aguardar a decisão transitada em julgamento administrativo confirmando, descumprir a norma, porque esse direito não deixa. Então, nesse caso aqui, eu acho até que meu voto consta aí na ata da época, mas mas eu acho que foi em setembro que a gente teve vários julgamentos e eu já estava me posicionando contrário. Eu acho que só constou aí, mas porque o Evandro ia pedir vista. Mas aí eu queria ver também. Eu sugiro, Marco, que você, como é o primeiro que vai votar, você peça vista e eu converto em vista coletiva para a gente olhar melhor. Viagro, você quer se manifestar um pouco? Sim, esse assunto aqui eu debrucei nele quando estava assessorando a Câmara Superior ali. Ótimo, então vamos lá. Mas assim, eu acho que a vista coletiva é melhor, talvez. Me parece que pela estimativa ter sido extinta por uma DECOMP, que se ela foi homologada, se ela não foi homologada, ela deixa de ser um fato relevante para esse processo. Porque a DECOMP ela é uma confissão de dívida, ou seja, cabe à administração cobrar, ou não homologa e cobra o outro processo, né? Ou porque senão nós teríamos até uma dupla cobrança, né? Que seria a não homologar aqui e depois talvez cobrar lá também por não se comunicar. É uma decorrência do artigo 74 da norma 430. Quando eu crio a questão da homologação sobre ulterior revisão, o consectário é isso, né? Tem que tratar as coisas independentes. Então, assim, eu não sei qual é que não sei qual é a posição Iágaro, a matéria é exatamente essa, a tese é exatamente essa que você falou. Você acertou ipsis literis da matéria e da tese. A questão é se concorda ou não, né? Parece que até então era pacífico na Câmara Superior, entretanto, depois que a Ideli foi para a Câmara Superior, a tese começou a ser rebatida por alguns conselheiros, mas até então ela era pacífica. Exatamente o que você falou. Deixa eu só dizer, o Marco fez uma referência que a gente sempre votou nesse sentido e que a partir de setembro houve uma mudança. Eu quero só traçar uma linha aqui da diferença da mudança. Em alguns casos, o contribuinte pedia o sobrestamento do julgamento, ou até ou dizia que o julgamento daquele processo ele era decorrente de um outro processo anterior onde estava sendo julgada essa homologação. E aí, em alguns casos, a gente, dando provimento para o recurso do contribuinte, a gente sobrestou o julgamento do processo que a gente estava julgando para que a estimativa, né, ou a compensação daquela estimativa terminasse de ser julgada no CARF. Então, foi por isso que, em setembro, a gente mudou o entendimento para sobrestar esses julgamentos. Mas isso não quer dizer, e aí, no meu caso, né, nós não mudamos o entendimento, Paulo. Nós não mudamos o entendimento, exatamente. Nós não mudamos o entendimento. O que a gente fez foi, em alguns casos, quando houve pedido do contribuinte, fazendo referência, a gente sobrestou o julgamento do processo que a gente estava julgando para aguardar outros processos. Mas o entendimento não foi alterado. Era só isso que eu queria dizer em referência ao que o Marco tinha dito, que houve uma mudança de entendimento na turma. E eu estou dizendo que, do meu ponto de vista, na minha posição, que votei pelo sobrestamento, foi feito dessa forma, e até num voto meu, a pedido do próprio contribuinte. Mas na realidade, a gente não mudou o entendimento. Os contribuintes, eles mantiveram na tese que foi narrada agora pelo Iágaro, e que é a tese do meu voto há muito tempo. Marco falando. Alguns conselheiros fazendários mudaram o entendimento. O Marco... Presidente, quando eu falei mudança de entendimento colegiado, eu estava me referindo a alguns conselheiros, tá, Paulo? Exatamente, foi bem claro. Foi isso que eu estava me referindo. Segundo, a questão do Iágaro... Gente, não dá, em dois falando. Fala, Marco. E a questão do Iágaro, da questão da dupla cobrança, tem algumas decisões aí de algumas turmas, do Fernando, por exemplo, antes de sair, que ele fazia isso. Acontece desse processo aqui específico, por exemplo, eu estava olhando agora, era para o Evandro olhar, ou o Ciccone, ele era o Biléu. O processo da estimativa, ele não foi dado provimento. E aí o que acontece? A gente não sabe que status está aquela cobrança. Então, o processo da estimativa aqui, da compensação da estimativa, ele já está como
transitado e definitivo desfavorável ao contribuinte. Aí a discussão aqui é a questão do pagar, se esse valor vai ser aproveitado aqui ou não. A gente sabe bem dessas nuances. O fato é o seguinte, tem um comando, a decisão que eu tomaria em setembro, eu sempre manifestei nessa linha, foi de que eu negaria provimento, tá, para cobrar esse saldo negativo, evitando essa bicobrança aí do outro processo. A questão é a seguinte, o outro processo, por exemplo, está em cobrança. Como é que eu vou equivaler algo que está em cobrança como direito líquido e certo? Esse é o problema. O outro processo já está denegado, ele já está transitado desfavorável ao contribuinte, ou seja, essa compensação não foi definida. Então, na realidade, aqui nós podemos estar até dando dinheiro para o contribuinte, a restituição, que de maneira indireta é toda a compensação, enquanto que no outro processo a gente vai estar cobrando dele. Esse é o problema de cumprir o parecer normativo 0218. Bom, deixa eu falar uma coisa. É pertinente a preocupação. Deixa eu falar uma coisa. No mês passado, eu não me lembro agora qual é o contribuinte, eu posso até olhar a pauta aqui, mas nós tivemos uma discussão nesse sentido e eu também não me senti nem um pouco confortável em seguir esse parecer normativo ou não segui-lo. Esse parecer, me parece que, desculpe a redundância, ele tem algumas nuances aí que preocupam. Uma delas é exatamente essa que o Marco posicionou agora. Não é possível, né? Como é que eu vou dar um direito creditório de uma coisa que está sendo cobrada lá? Eu pedi vista num processo que eu não me lembro agora, justamente para estudar melhor esse parecer. E nessa situação que está vindo agora, que o Marco posicionou, a Paula rebateu, que de fato não é a posição do colegiado inteiro, mas é a posição, para ser mais sincero, mais dos conselheiros da Fazenda, eu acho muito conveniente, muito prudente que esse processo seja convertido em vista coletiva, até para juntar com aquele outro processo que eu pedi vista em outubro, que vai vir para dezembro, para que a gente possa fazer uma análise melhor sobre isso. Não estou dizendo que a gente vai chegar num consenso, mas analisar de forma mais concreta e mais substancial. Eu acho que hoje está muito superficial para se tomar uma decisão. Tanto que o Marco acabou de dizer que ele voltou acompanhando o relator, mas o posicionamento dele é praticamente o oposto, né? Então, vamos pensar melhor nisso aqui. A sugestão é converter isso aqui em vista coletiva. É o parecer 218, né? É o parecer 2, exato. Mas não é só o parecer, né? Não, o parecer, Pagani, é o contexto tudo, mas o parecer influi muito nessa história aqui, né? Não, mas tem o parecer PGFN, que vai nesse sentido, parecer COSIT, a decisão da Câmara Superior, decisão da Câmara da DRJ. Decisão tem tudo para as câmaras ordinárias. Quer dizer, jurisprudência nos 3 âmbitos, pareceres da Receita e da PGFN. É por isso que eu estou falando, a gente se pautou ao parecer, mas não é só isso. Isso é um entendimento que já vem de longa data. Mas eu concordo, acho que se não está amadurecido, ninguém pode votar com uma tese que não amadureceu. Mas só tem um ponto aqui, Marco, que você tem dito, né, do direito líquido e certo, que eu acho que esse foi o fundamento, né, a base do seu entendimento, mas se a DECOMP, ela é confissão de dívida e a Fazenda já pode executar com base na DECOMP, por que não considerar que ele é líquido e certo se ele pode ser executado com base naquele documento? Então, acho que liquidez e certeza do direito, a gente já define... Todo empréstimo, toda vez que eu emprestar dinheiro para alguém, eu só vou considerar líquido e certo o dia que tiver a minha conta de volta, tá? Você vai dar para o contribuinte agora e vai cobrar lá na frente sem saber se vai conseguir cobrar. Bom, tudo bem. A minha sugestão, Marco, pede vista aí que eu vou converter em vista coletiva. Na verdade, presidente, eu gostaria de fazer um rápido comentário aqui. Então vai, Evandro. Primeiro, desde que eu cheguei nessa turma aqui, isso já vai fazer 4 anos, o entendimento não é conforme está se colocando ali. O entendimento era para sobrestar, inclusive era por unanimidade, para evitar o que o Iabra acabou de dizer, dupla cobrança, era sobrestar-se o processo. Se o processo já havia sido julgado no CAF, a gente não sobrestava, a gente já aplicava o resultado. Era dessa forma que é feito. Só um instante, eu estou falando. Só um instante. Aí, quando vem esse parecer, a gente começou a aplicar esse parecer. Só que, a partir de setembro, eu observei que tinha uma linha na Câmara Superior que fazia, primeiro, o que o Marco já colocou, não vou repetir, que o direito não é líquido e certo. E segundo, que para mim parece que tem um problema naquele parecer, porque antes não era a PFN entendia que não podia cobrar estimativa. A Receita entendeu que quando há imposto naquele ano, pode se cobrar, né? Porque no final do ano as estimativas se convertem em imposto, então pode ser cobrado. Agora eu te pergunto, e como não é imposto apurado no final do ano, vai se cobrar, a estimativa vai se converter em quê? E o imposto que não existe, como é que vai ser cobrado isso? Então, acho que foi em agosto e setembro, né, que eu trouxe a proposta de sobrestamento
Exatamente, porque naquele ano ali não havia imposto a ser pago. Né? É só isso que eu gostaria de acrescentar. De qualquer maneira, continua. Ótimo, a sua posição está ótima, só que continuamos aqui na mesma situação, né? Ok. Com dúvidas, 1000 dúvidas. Eu acho que o parecer está aí, a gente tem que analisar não só o parecer, como o Pagano falou, o contexto todo, mas eu, honestamente, esse parecer me causa muitas dúvidas. Eu vou analisar, tenho um pedido de vista, mês que vem eu vou trazer meu ponto de vista sobre isso. Nesse momento, se ninguém pedir vista, quando chegar em mim, eu vou pedir. E vou converter em vista coletiva. Então, por isso que Nesse caso aqui, presidente do processo, os dois do Pagano, eu já olhei, os dois processos foram denegados de compensação, ao qual esse que está sendo julgado é decorrente. Eu proponho, então, negar provimento com a ressalva lá de evitar a bicobrança, tá? Já tem alguns acordos dessa linha aí. De tomar cuidado de evitar de cobrar nos dois. Mas como é que vai fazer isso, Marco? No próprio comando, eu até trouxe mês passado um acordo. Você trouxe um acordo da outra Câmara da 301, mas e como é que você operacionaliza isso lá na base? A unidade lá verifique a repercussão, tranquilo. Não faz isso. A gente, naquele voto, achou que não era factível, Marco. Não, é factível, sim. Não. Aquele voto... Bom, enfim, a tese está sendo superada por uma questão, a meu ver, com pouco fundamento, né? Porque vocês estão desconsiderando a próprio entendimento que da Receita de que a DICOMP é confissão de dívida. Se for partir para desconsiderar fundamento, a gente vai ter uma discussão grande. Não dá para negar provimento, porque vai ter que fazer apuração. E se tiver que fazer apuração do imposto a pagar no final do ano, então não dá para negar provimento aqui, vai ter que converter em diligência para se apurar. Ou sobre esta de novo os casos. Como já viu que os casos foram mantidos e vocês não admitem, aí tem que ver, então, se não tem imposto a pagar no final do ano. Aí vai ter que converter em diligência para ver se... Porque aí a única tese factível seria se tivesse imposto a pagar no final do ano, dos períodos das estimativas que compensaram o saldo negativo do período anterior. Senão, não tem como. Presidente, só hoje uma palavrinha de se encerrar. Já que a tese é cumprir todas as normas da Receita, mesmo as que não nos vinculam a esse colegiado, então nós temos que aplicar todas. Tá? É o que eu acabei de falar, é uma faca de dois lados, né? Marco, vai votando. Todos os entes, PGFN, Receita, Câmara Superior, todos os entes falando uma coisa, vocês falando outra. Não, desculpa, Pagano, essa colocação de vocês e nós aqui, eu não tenho essa conotação aqui, nunca tive. Não, tudo bem. Mas... Vamos deixar bem claro isso. Presidente, nesse caso específico do 225 e 226, eu já olhei aqui os dois processos da estimativa de compensação ao qual esse saldo negativo depende, já foram transitados e julgados em desfavor ao contribuinte. Então, eu voto para negar provimento com a ressalva da unidade de origem tomar cuidado de evitar a bicobrança. Evandro. Tendo em vista a informação que o Marco trocou, não faz sentido eu dar o crédito aqui e cobrar, já que foi transitado e julgado lá e foi negado ao contribuinte, simplesmente tem que baixar e verificar o crédito que o contribuinte tem. Então, eu acompanho a divergência. Júnior. Com o relator. Iágaro. Não fosse a informação do Marco, eu acompanharia o relator, mas assim, já que o crédito, a estimativa não foi confirmada, não há liquidez do crédito, né? Então eu acompanho a divergência. Paula. Bom, considerando a informação do Marco, eu acho que a gente tinha que baixar em diligência para que a unidade de origem comprove a informação de que as estimativas não foram confirmadas pelo CARF, e aí então a gente estaria apto a julgar. Mas a gente não tem como, pelo menos nós, não temos essa informação aqui agora para avaliar. Então, a minha sugestão nesse caso é que se baixasse em diligência para ver se essas estimativas já foram julgadas, a compensação, para avaliar a liquidez e certeza, e depois a gente estaria pronto para julgar. Mas nesse momento, dada essa informação, eu não estou apta. Eu não estou... Deixa eu te fazer... Só um minutinho, o Iago pediu a palavra. Eu entendo, Leonardo, eu entendo que você falou que o parecer normativo prescindiria dessa análise, né? Mas, dada essa informação de que o crédito que o Marco... Mas aí você não entende que a DICOMP é confissão de dívida. E aí você aplica o 74. Porque eu entendo. Eu só estou tentando trazer aqui um outro olhar para que todo mundo fique confortável. Né? Não, eu concordo com a diligência, por exemplo, já que é o único empecilho que poderia ocorrer, segundo a tese fazendária, é que se
saldo de imposto a pagar no período das estimativas que foram criadas, né, para a composição do saldo negativo do período anterior. Aí pode até ser. Mesmo assim, seria desnecessário com base no parecer. É isso que eu estou falando. Com certeza. Tá bom, pagando a palavra agora é do Iágaro. Não adianta. Porque aí estariam no contra a tese, entendeu? Eles estão indo exatamente contra o parecer. Eu entendo. Eu gostaria de ouvir o Iágaro, senão eu vou começar a cortar o microfone, gente. Por favor, Iágaro. Não, essa posição da Paula, eu acho que ela é mais assim, porque essa informação de que o outro processo não foi homologado e está em cobrança, está no processo nosso aqui ou não, Paulo? O Marco, tu consultou no outro lá? Eu olhei o Não, outro tem que processo. constar o outro. Pois é, então tem que ser caso de diligência mesmo, eu acho. Eu concordo com essa posição da Paula. Luciano. Eu acompanho a Paula, queria ver a diligência, presidente. Eu também acho prudente. Eu iria pedir vista, né, para transformar em vista coletiva, mas é prudente, sim, porque o Marco pesquisou, e nós, fazendários, temos essa possibilidade de pesquisar, né, mas nem todos têm. E como não está nos autos, acho que é prudente que esteja essa informação, que tenha essa informação. Né? Então, vamos converter em diligência. Pagano, você mantém a sua posição ou você concorda? É óbvio que eu mantenho minha posição, não vai mudar. Não, é óbvio, então, que você está vencido. Então, vamos lá. Tudo bem, eu estou vencido certo. Antes vencido certo do que errado. A Júlia votou como nesse? Votei com o Pagano, mas eu não me oponho à diligência, não. Não. Como é que tu vai configurar teu voto, Júlia? Tranquilo. Pela diligência, olha. Se a diligência é só para Se eu juntar... parei meu voto, eu tinha acompanhado o relator. Se a diligência é só para acompanhar, só para compor a resposta dos outros processos, não precisa de diligência, é só mandar para a unidade aqui de cima, no próprio CARF, que ele manda a informação dos outros processos. Ciccone travou. Sorrindo ainda. Olha, ele travou com a cara satisfeita ali, rindo. Ele travou sorridente. Pelo menos isso. Leonardo, minha proposta Essa carinha boa aí, ó. Não estou escutando nada, Paula. A minha proposta aqui é só porque não vai haver prejuízo para o contribuinte, né? Ou ele vai ser cobrado lá, Não, ou ele vai ser cobrado aqui. Vai haver, sabe por quê? Porque vai voltar assim, os outros processos, as estimativas não foram reconhecidas. Aí vai voltar dizendo, as estimativas não foram reconhecidas. Aí eles vão aplicar a tese deles, afastando o parecer. A tese deles eu não vou mais aceitar. Isso vai haver prejuízo de qualquer jeito. Já deu. E aí, assim, já que eu perdi, eu vou perder deixando meu voto ali, entendeu? Dizendo o que eu acho. Pagando com todo respeito. Ciccone, você está duplicado, Ciccone. Não, eu respeito muito você, mas a tese deles, eu vou perder, isso para mim isso não existe. Eu não perco nada, nem ganho nada. Eu procuro fazer como você falou. Também, vou votar dessa forma, da melhor forma possível. Os interesses do contribuinte que tem razão. Ciccone, você está duplicado, tem 2 fotos suas. Então, peraí. A outra está travada e não dá para expulsar. E a outra você está rindo. A outra você está com a cara ótima, satisfeito, sorridente. Agora saiu a dele. Não, o problema não é a dele, o problema é a outra. A outra está travada. Super satisfeito. Ficou melhor. Ciccone, não adianta tu sair, Ciccone. A outra está travada, ela vai sair naturalmente daqui a pouco. Deixa assim. Bom, duplicado ou quadruplicado, de qualquer maneira, Júnior, você já tinha votado ou não? Já tinha acompanhado o relator. Perfeito. Você acompanha o relator, você vai mudar o voto para conversão em diligência ou não? Pode, eu mudo. Tá bom. Voto vencedor? Quem disse? Sabe aquele ditado que quem pergunta leva? Então, eu divirjo. Eu não sou diligência. Você não concordou com a diligência? Faz o voto da diligência, Marco, vai, não complica não. Não, eu sou negar provimento. Você quer negar, você mantém a sua. Evandro, você mantém a minha posição. Eu vou pedir, eu posso fazer, mas eu sugiro a Paula fazer diligência. Só para saber, você mudou para resolver. Apesar de eu achar que se aplica o parecer COSIT, eu vou reforçar. Só um minutinho, Paula. Eu faço. Você mudou para resolução, Evandro. Eu faço. Deixa, Paulo, você já tem voto vencedor, Paulo, ele faz. Você pode, por gentileza? Posso dar uma sugestão? Deve. Eu sugiro o senhor fazer o voto vencedor, já que o senhor
Estava até pedindo para analisar a matéria com mais calma. Sugestão não aceita. Tá bom. Não, mas é que a gente está aguardando a sua opinião técnica. Sugestão não aceita. A opinião técnica será dada no momento oportuno, não é agora. Sugestão não aceita. Prosseguindo aí, Evandro faz o voto vencedor. Continuando. Pagano, você tem mais um processo aí na sequência desse aí. O item 227. UPS. A vista concedida para a Júnior. Vou ler o que estava escrito lá na vista, porque vocês não têm essa informação. Vista concedida à conselheira Júnior, propôs o relator negar provimento do recurso voluntário, haviam votado até o momento do pedido de vista Marco e Evandro, que acompanharam o relator, ou seja, negando o provimento. Os demais não haviam votado. A vista é sua. Pagano, você quer fazer um resumo? Ou, Júnior, você já quer falar? Você está lembrado desse caso? Eu já vou confessar minha culpa aqui. Tá? Não, infelizmente, esse troço veio de setembro não vou ficar nem inventando. Tá bom. Não olhei. Então, Pagano, faz um resumo aí, vamos apreciar novamente, mas de forma bem rápida. Vai. O processo já está na base, eu só estou tentando abrir aqui para... É o 227. É que fazer resumo de um processo que eu não vi há 2 meses é difícil. Espera aí, presidente. Eu lembro. É que a Júnia, ela pediu vista, eu neguei provimento porque não tinha comprovação duas coisas. A recorrente não trouxe os documentos contábeis fiscais que demonstravam que provavelmente ocorreu o erro, né? Ao indicar na perde de compra o crédito saldo negativo de RPJ, bem como as provas para comprovar a liquidez e certeza do pagamento indevido a maior das estimativas de junho a setembro de 2005. E também devido em relação ao IR-fonte computado no ajuste final, que ela não poderia ser penalizada por erro de terceiro, que deixou de pagar o imposto ou cometeu erro no preenchimento da obrigação acessória, no caso a DIRF. Então é o seguinte, aqui tem 2 motivos do crédito. O primeiro é porque faltou documentação contábil e fiscal para comprovar os créditos de pagamento indevido a maior, né, ou seja, do saldo negativo lá, para comprovar o erro informado no perde de compra. E o segundo, porque ele também não trouxe aos autos para comprovar a alegação de que ele não poderia ser prejudicado em relação ao cômputo do R-fonte no ajuste final, né? Que quem cometeu o erro no preenchimento não seria ele, na verdade, seria o emissor da DIRF, né, o órgão retentor. E, salvo o melhor juízo, a Júnia pediu vista em relação à questão do IR-fonte, porque ela queria dizer alguma coisa em relação que a contribuinte não teria culpa em relação a essa questão de IR-fonte, que deveria converter diligência para comprovar IR-fonte. Na verdade, o que eu acho que eu queria conferir é se o que ele apontou como problema, que a decisão recorrida tivesse apontado, era só em relação à DIF, porque aí, a depender de como o processo tinha acontecido, até em casos que eu relatei, eventualmente seria o caso de baixar em diligência, entendeu? Por exemplo, para verificar se a receita foi oferecida na tributação. Mas, enfim, eu confesso que eu não olhei em detalhes. Enfim. Aí me penalizo aí por isso, porque realmente... Na verdade, no dia, acho que a gente estava corrido, eu acabei esquecendo de falar. Na verdade, Júnior, o motivo principal aqui, o problema aqui é o crédito saldo negativo, que não trouxe as provas, né, contábeis e fiscais, em relação a... Parte do saldo negativo era composto por IR-fonte. E subsidiariamente, ele fala, além disso, porque o saldo negativo é composto por pagamento indevido a maior de estimativas. E também uma parte em relação ao comprovante de IR-fonte, que ele fala que a culpa não é dele, quem errou foi terceiro, ou seja, o emissor da DIRF. Mas, na verdade, o ponto principal aqui desse processo é em relação ao saldo negativo com os pagamentos devidos a maior das estimativas. Esse é o erro, entendeu? E foi isso que faltou. Foram os 2 pontos principais. Mas aí eu acho que a gente acabou se apegando ali à questão de R-fonte, que eu não sei porquê. Okay. E aí acabou, você pediu vista para ver se não dava para ver, se dava para converter em diligência, alguma coisa assim. Muito bem. Marco, confirma o voto? Confirmo, presidente. Evandro? Confirmo. Júnior? Acompanho. Iagro? Acompanho.
Paula? Acompanho. Luciano? Com o relator. Também com o relator, unânime, negado provimento. Item 230, Marco Rogério. Simone Arriada e companhia. Desculpa, agora é 215? Não, agora é o 230. Relatoria do Marco Rogério, Simone Arriada. Marco. Vamos lá, então. O recurso voluntário, o contribuinte alega erro da decisão ACO ao dizer que não discute os débitos cujos PA vão de 1 de 2009 a 12 de 2011. Os perdecompos apostados da manifestação de conformidade demonstram que seriam este período os pagamentos realizados a maior. Tem uma questão de perdercompo que ele entregou aqui, que é a análise do voto. E ele entende que essa decisão aqui de exclusão do simples deveria aguardar a outra decisão desses perdecompos. E aí a questão de ofensas à ampla defesa e contraditória. Em manifestação de conformidade, ele já alegou isso na manifestação de conformidade, o contribuinte apresentou a alegação de que estaria discutindo os débitos conforme perdecompos anexadas e que não possuíam legítimo suporte fásico e jurídico. Os débitos, tá? Estaria discutindo os débitos conforme os perdecompos anexadas e esses débitos seriam indevidos. Os perdecompos, os PERs, são sete PERs, na realidade, nem são decompos. São de restituição apenas e todas transmitidas em 15 de 6 de 2011, no valor de R$100 cada. São valores que, além de serem de P, ou seja, só de restituição, sem nenhuma compensação por débito devido, ficariam muito aquém dos valores em aberto com a exigibilidade não suspensa da tabela logo acima. Os valores lá são de vários, dá pelo menos uns 10, 15 mil reais, e ele apresentou 7 PERs, sem compensar nada, Marcou. de R$100. Marcou. Fala. Marcou. Estou aqui. Desculpe eu interromper, mas está falando muito baixo. Tem como você falar um pouco mais alto? Eu já está no máximo aqui, eu não estou conseguindo escutar nada de você, cara. Sério? Eu também sumi aqui. Eu acho que está na tua, eu acho que é a tua rede aqui. Eu acho que é a tua rede pagando, porque eu estou escutando bem. Eu estou ouvindo bem. Eu não estou vendo você pagando. Você não está aparecendo para mim faz uma meia hora e está constando como se o microfone tivesse fechado, mas está falando. Presidente, eu vou sair e vou entrar de novo. Esse cone não sai aí. Esse cone tá bonito, né? Aquela foto dele ali. O pior é isso. O pior é que vocês estão me ouvindo aí, né? Não, tá tranquilo. É bom que a gente fica olhando essa imagem congelada, Cicone. Tá tão... Tá chovendo aqui. Aí fixa ali naquela imagem satisfeita. Presidente, eu sugiro que no próximo intervalo todo mundo saia, feche a sala e retornamos logo em seguida. Aliás, tá chovendo aqui e tá dando... Tem muito raio aqui, muita coisa. Tá pesado aqui. Mas rapidamente aqui para encerrar meu voto, tá? No que tange a alegação de erro da decisão ACO, então na realidade assim, ó, o contribuinte diz que esses débitos, a única defesa dele é que esses débitos não existiriam e ele apresentou esses PERs. Só que esses PERs, além de serem só PER, ou seja, restituição, são de valores de R$100, enquanto que ele tem um débito de mais de 15 mil. E são valores assim, não tem nada a ver com os débitos em discussão dos autos. Então, no que tange a alegação de erro na decisão ACO por procedente, além de não servir para compensar débitos em aberto, estão em valores muito aquém dos débitos apurados. Então, com base nessa premissa, acima total de necessidade de aguardar o resultado da homologação desses PERs, pois em nada altera as circunstâncias de direito envolvidas nos autos. Por conseguinte, nego o provimento. Cicone acho que sumiu, rapaz. Cicone sumiu. Não, ele tá ali ele, ó. Não tem ele menino ali. Agora ele virou o presidente dos sonhos. Olha lá, duplicou de novo, ó. Não, ele está duplicado. Aquela imagem dele parada está fixa ali. Enquanto todo mundo não sair da sala, ela vai continuar lá. Deixa eu...
Melhor só se ele estivesse fazendo joinha, assim. Acho que a gente podia tomar um café 5 minutos e voltar todo mundo, não? Sei lá. Sai todo mundo, inclusive o Marco Antônio lá do apoio, tá? Tem que sair todo mundo da sala e entrar de novo. Então vamos sair, ué. Mas tem que dar intervalo, né? Marco Antônio? Marco Antônio? Pois não, doutor Marcos. Da prerrogativa aí do presidente saindo, e na condição de vice-presidente, eu tomo a liberdade aqui perante o colegiado de dar um intervalo de 5 minutos e peço que todo mundo, inclusive o Du, saia da sala para retornarmos. Tá ok? Ok.